paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Invista no seu casamento, hein, crente? Amém? Tome a sua Bíblia, meu irmão, levante aí. Só quem ama a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Aleluia, você que está na sua casa também, tome a palavra de Deus, vamos fazer a nossa proclamação de fé no nome de Jesus, amém? Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra e pedimos, Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações, nos dando, ó Deus, a compreensão das Sagradas Escrituras, e que no nome de Jesus nós possamos colocá-la em prática em nossa vida, meu Pai. Deus, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado neste lugar, pois só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Nós estamos nessa caminhada sobre a conferência de cura e restauração da família. E hoje eu quero trazer para vocês, meus irmãos, alguns alertas. Perigo que a nossa família está correndo. Perigo que não somente a nossa família, mas todas as famílias estão correndo. O tema de hoje é esse: guardando a família dos planos do maligno. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 13. Nós vamos ler até o versículo 14. Amém? Quero falar para você hoje sobre mais um dos planos de Satanás, que tem o propósito de matar, roubar e destruir, principalmente as famílias. E Paulo, escrevendo aos Romanos, e essa carta, meus irmãos, que foi escrita aproximadamente 2000 anos atrás, ela é tão clara para nós também no nosso tempo. O verso 11 diz assim: façam isso, compreendendo o tempo. Romanos 13, 11. Romanos 13, versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Versículo 11, meus irmãos, principalmente nos traz essa alerta: façam isso, compreendendo o tempo em que estamos vivendo. Meus irmãos, nós não podemos viver o nosso tempo de qualquer maneira. Nós não podemos desconsiderar as coisas que estão à nossa volta. Nós não podemos viver como que daquela maneira irresponsável, do que diz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não nos importando com aquilo que está acontecendo no nosso tempo, com aquilo que está acontecendo na nossa casa, na nossa família, nas escolas, nas faculdades, na sociedade, enfim, meus irmãos. Porque a Bíblia está nos advertindo, nos alertando
que nós devemos ter uma compreensão, ou seja, aquele que compreende não é o ignorante. Aquele que compreende é aquele que tem o discernimento das realidades que o cercam. E o povo de Deus não pode ser um povo desapercebido, meus irmãos, porque afinal de contas nós estamos em um contexto de batalha espiritual, onde o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para nos destruir, vai fazer de tudo para principalmente destruir a nossa casa, a nossa família, porque esse é o plano dele desde a criação. Lembra lá de Adão e Eva? Deus cria o homem, faz ali o casal, vivendo ali uma vida feliz ali no Éden. E o inimigo logo ele entra com palavras de persuasão, com palavras de engano, e consegue seduzir o coração do homem para o pecado. Ali a família foi constituída logo no início. Porque Deus sabe, meus irmãos, que a família é a base para que toda a sociedade, uma família bem estruturada em Deus, na palavra de Deus, é uma base sólida para uma sociedade também saudável. Mas como Satanás, que ele é o adversário, ele sempre vai fazer de tudo para tentar corromper o plano de Deus para a humanidade. E ele ataca principalmente a família. O primeiro alvo de Satanás não foi o casamento, foi a família constituída lá no Éden. Logo em seguida, um irmão mata um outro irmão, Caim matando Abel. Passa-se o tempo. Lá no Egito também, as famílias do povo de Deus, por uma série de circunstâncias, estavam ali agora escravizadas por mais de 400 anos. E Deus promete então que libertaria a família do povo de Deus, a nação do Egito. E nós sabemos que o Egito tipifica o mundo, que Faraó tipifica Satanás, são figuras representativas na Bíblia. E ali estava a família do povo de Deus. E Deus levanta Moisés, que significa o libertador, para libertar as famílias. Mas qual que foi o propósito de Faraó? Não vou libertar. Ele queria manter as famílias cativas ali no Egito. E durante 400 anos o povo foi mantido ali nessa escravidão. E durante toda a história, meus irmãos, Satanás ele sempre vem tentando estabelecer um plano, um projeto de destruir as famílias. E infelizmente, em muitos casos, ele tem conseguido êxito. Em muitos casos, infelizmente. Basta ver o que está à nossa volta. Basta ver a realidade da nossa sociedade, principalmente do nosso tempo. Então, meus irmãos, eu não quero ir muito longe. Falar de tempos antigos, na época do Éden, de Abraão, Isaac e Jacó, de Moisés no Egito. Mas eu quero trazer para vocês hoje um relato de algo do nosso tempo mesmo. Algo muito perto de nós. Porque o texto está nos dizendo aqui, isso me chamou muita atenção. Compreendam o tempo em que vivemos. E nós, meus irmãos, precisamos de fato compreender o tempo que nós estamos vivendo. Porque, meus irmãos, quando olhamos para a nossa realidade como família, nós vamos perceber claramente que nunca, em toda a história, os valores da família foram tão destruídos. Em toda a história. Coisas que acontecem hoje, jamais aconteceram no passado, nem eram permitidas. E um dos planos mais recentes de Satanás, para destruir as famílias, começou a ser concretizado no século passado. No século passado, nasceu uma mulher, e o nome dela era Alice Bailey. Melhor, ela nasceu em 1880 e morreu no século passado, em 1949. Quem era essa Alice Bailey? Ela era uma sacerdotisa da nova era, uma médium espírita. E ela recebia informações de um médium, de um budista, de um mestre budista,
E à medida que ela ia recebendo essas informações, que na verdade esse mestre, ele era um demônio falava através desse mestre budista, o nome dele era Djal Kalum, uma coisa mais ou menos assim, tá difícil a pronúncia desse nome. E esse demônio então passava muitas informações, e essa mulher começou a escrever, e ela escreveu uma série de livros, 19 livros, ela escreveu. E foi dado a essa série de livros o nome de O Plano. E no que consistia esse plano? E hoje eu quero falar com vocês, meus irmãos, primeiro, o objetivo desse plano de Alice Bailey. O plano principal era libertar o mundo dos ensinamentos do cristianismo judaico. E a síntese deste plano, em pelo menos 10 pontos, é apenas a síntese, o resumo deste plano. E no finalzinho aqui, nós vamos fazer uma avaliação se esses planos foram bem-sucedidos ou não, ou se estão sendo bem-sucedidos ou não. Primeiro ponto dessa síntese, né, do plano de Satanás para destruir as famílias. Primeiro ponto. Se você quiser anotar, amém? Se não der tempo, aí não tem problema também, mas eu prefiro que você preste atenção. Primeiro ponto desse plano: tire o ensino religioso das escolas. Primeiro ponto é esse. As crianças não devem aprender sobre Deus. O alvo principal então deste plano é as crianças. E eles ainda falavam: não precisam se preocuparem com os adultos, mas mudem o pensamento das crianças. Então o alvo não é o adulto, o alvo é as crianças, as futuras gerações. Então o primeiro ponto é: tire o ensino religioso das escolas. Hoje é raro escolas com ensino religioso. Hoje é raro se falar de Jesus nas escolas, a não ser que sejam as escolas cristãs, né? Eu não tenho informação se as escolas seculares têm, amor, lá na escola. Não pode falar de Deus. Minha esposa é professora, né? Não pode falar de Deus mais nas escolas seculares, a não ser nas escolas cristãs. Mas no meu tempo tinha um ensino religioso. Quem tinha ensino religioso aqui no seu tempo de escola? Tinha, não é? Enfim, lá nós aprendíamos sobre os ensinos cristãos, não é? Tinha ensinamentos sobre a Páscoa, enfim, era algo tão maravilhoso. Mas, nos últimos anos, o ensino religioso foi banido das escolas na sua grande maioria. Segundo ponto deste plano: quebre o conceito judaico-cristão de família. Como exemplo, unidade, respeito, comunhão, amor e Deus em primeiro lugar. Então, esse conceito judaico da família cristã precisa ser quebrado. Quebre os princípios do casamento, por exemplo. Não é necessário essa questão da fidelidade. Esse negócio de serem uma só carne tem que acabar. Cada um deve fazer aquilo que bem entender. É o ensino desse plano. 3. Isso aqui, meus irmãos, está disponível, tá? Nas redes sociais. É só fazer uma consulta bem aprimorada, porque está lá. Pode consultar lá. Remova toda e qualquer restrição ao sexo. Digam que o cristianismo tem roubado esse prazer das pessoas. Foi Deus que criou o sexo. Amém, meus irmãos? O sexo no casamento é uma bênção. Mas fora do casamento é pecado. Fora do casamento é pecado. Mas o plano é: tire a restrição, porque o cristianismo tem roubado este prazer das pessoas. E quarto, agora, uma vez que o sexo é o maior prazer, as pessoas têm que ser livres para praticá-lo da maneira que quiserem. Por exemplo, homem com homem,
mulher com mulher, homem com animais, e todo quanto é tipo de bestialidade que antigamente era altamente reprovável, nem se falava. Hoje, infelizmente, já é uma realidade tão clara. Quinto, à medida que o sexo for liberado, quando não quiserem a gravidez, tem que liberar o aborto sem burocracia. Semana passada, a pastora Flávia Borges esteve aqui falando de alguns países aqui da América Latina, que com 3 meses já tem lei para o aborto. Um outro país com 6 meses já pode abortar uma criança, já tem as digitais formadas, ou seja, uma criança formada no ventre da mãe. Já tem países que podem abortar, e agora estão querendo estabelecer essa lei no Brasil também. E é por isso, meus irmãos, que como igreja nós precisamos compreender o nosso tempo, como a Bíblia está nos dizendo, e nós nunca abrirmos mão, nunca deixarmos de orar, de guerrear pela nossa nação. É guerra, é batalha espiritual. E nós como igreja, meus irmãos, é que temos autoridade do mundo espiritual para não permitir que essas leis de aborto, leis que vão contra a palavra de Deus, sejam estabelecidas na nossa nação. Por isso que aqui em Lagoinha Barreiro eu não abro mão, meus irmãos, de todos os cultos nós orarmos pela nossa nação. Todos os cultos, quarta-feira da vitória, é vitória, o nosso Brasil é um Brasil vitorioso. Domingo pela manhã, domingo à noite, irmãos, nós devemos sempre orar pela nossa nação, porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então Satanás, ele tenta estabelecer essas leis, e a igreja precisa se posicionar em oração, porque é guerra, é batalha espiritual. Amém. Sexto ponto: todas as restrições do cristianismo têm que ser quebradas. Como? Permita o divórcio. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, Ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Eu quero inclusive abrir um parênteses aqui, meus irmãos, para falar para você como que funciona essa questão do casamento, de forma bem objetiva. Não posso nem me aprofundar muito aqui por causa do tempo, mas de forma muito objetiva. Amém? Como funciona o segundo casamento aqui em Lagoinha? Hoje parece estar virando moda. O crente casa, não gosto, não quero mais, enjoei, e não deu certo, tentamos, mas não deu certo, e divorciamos e tal, e chega na igreja, não é querendo casar novamente. Não casa, aqui em Lagoinha não. Só é permitido um segundo casamento aqui em Lagoinha se houver a morte de um dos cônjuges, ou se houver uma violência comprovada com risco de morte, ou se a pessoa tiver sido vítima do adultério. Aí a vítima do adultério, comprovado que ela foi a vítima do adultério, aí esses são os 3 pontos onde pode-se ter um segundo casamento aqui em Lagoinha. Amém? Porque Deus odeia o divórcio, gente. Mas mesmo que tenha tido, por exemplo, a questão do adultério, nós sempre vamos tentar trabalhar a reconciliação do casal. Porque é possível, meus irmãos, haver o perdão. E o ideal é que haja o perdão. Vamos trabalhar até as últimas instâncias para trazer cura, restauração a essa família. Mas se no último caso, não é? No último caso, não, enfim, aí a pessoa que foi vítima do adultério, ela pode casar novamente aqui em Lagoinha. É assim que funciona na Rede da Família em Lagoinha. Amém? Muitos lugares, infelizmente, não é assim, mas aí cada um com o seu cada um. Não é verdade? Mas o plano esse plano, então, de destruição das famílias, da sociedade, estabelece isso. Todas as restrições do cristianismo têm que ser quebradas. Então, permita o divórcio. E se o casamento não te fizer feliz, você é livre para começar outro relacionamento. Simples assim. Não sou feliz, enjoei da cara dele, enjoei da cara dela. Não. Então, eu vou começar um outro relacionamento, vamos divorciar aqui, caso de novo e tal. Sétimo, rejeite
todo radicalismo religioso. Exemplo, Jesus é o único caminho. O plano diz, isso tem que acabar. Por quê? Tem que acabar essa ideia. Tem que acabar esse conceito, esse ensinamento de que Jesus é o único caminho. Isso é bíblico, né, irmãos? O próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que esse plano estabelece isso? Porque quando conseguirmos isso, aí vamos chegar a uma só religião. Um dos planos para a vinda do anticristo. Uma só religião. Então não vai ter confusão de ideias, de pensamentos, enfim. Não é? Então, o que atrapalha hoje ser estabelecido uma só religião é essa questão de que Jesus é o único caminho. E Satanás sabe, meus irmãos, que o cristianismo é a religião mais poderosa da terra. Na verdade, quando eu falo religião, meus irmãos, Jesus não tem nada a ver com religião. Ser cristão é um estilo de vida, é sermos seguidores de Cristo. Amém? Então entenda isso, não é? Porque o que é religião? A palavra religião, ela vem do latim, ela é a palavra religare no latim, que significa o esforço do homem de se conectar a Deus. Mas não foi o homem que se esforçou para se conectar a Deus, foi Jesus que veio ao nosso encontro. Amém? Então não existe esse conceito de religião no cristianismo. As pessoas falam, qual que é a sua religião? Cristã. É errado, irmão. O cristão não é um religioso, pelo menos não deveria ser religioso. O cristão, ele é um seguidor de Cristo. É um estilo de vida, de seguir a Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que a religião, né, às vezes ela vai por caminhos que não tem nada a ver com o caminho de Cristo. A religião muitas vezes mata as pessoas, ofende as pessoas, faz tantas coisas ruins, sim ou não? Então, mas esse plano diz isso. Quando nós conseguirmos acabar com esse pensamento, que Jesus é o único caminho, nós vamos conseguir chegar a uma só religião. Aí o caminho preparado, né, para a manifestação do anticristo. Oitavo, usem as mídias para influenciar as massas. Como? Criem programas que levem as pessoas a dizer, todo mundo está fazendo isso, então é você que está errado. Ou seja, então vão inculcar esse tipo de pensamento na mente das pessoas, através das novelas, filmes, revistas, séries e tudo que foi ensinado nesses meios. Quando é massivamente ensinado, quando os olhos começam a enxergar, a ver essas coisas, a Bíblia diz, meus irmãos, que os nossos olhos é a lâmpada para o nosso corpo, é a janela da nossa alma. E quanto mais os olhos estão fitos em coisas dessa forma, isso, querido, começa a entrar dentro de nosso coração e corromper a nossa alma, corromper os valores. Quanto mais a pessoa se envolve com aquilo que não presta, mais aquilo que não presta começa a ser natural para ela, começa a ser algo normal para ela. Então a estratégia é, coloque diante dessas pessoas, das massas, novelas, filmes, revistas e etc. Porque quando as pessoas começarem a ver o que está sendo dito, mostrado nessas situações, então elas vão começar a aceitar isso como algo que é normal. Porque afinal de contas, eles vão começar a dizer, olha, não, todo mundo está fazendo isso. Inconscientemente a pessoa começa a absorver essas mentiras. E quanto mais uma mentira, meus irmãos, é falada, essas mentiras, se nós não tivermos o discernimento espiritual, elas começam a parecer que é verdade, só que na verdade não tem nada de verdade. Mas quanto mais a pessoa se aproxima disso, quanto mais a pessoa visualiza isso, ela começa a se afastar de Deus, e aquela mentira começa a tomar uma força de verdade no coração dessa pessoa, onde esse coração ele é enganoso, ele é enganado. Isso é muito claro diante de nós, meus irmãos. As novelas estão aí claramente, não é? Ensinando coisas, destruindo os valores das famílias, e não precisa nem entrar em detalhes aqui, porque você sabe muito bem. Filmes nem se falam, séries nem se falam. Então está aí. E aí nós precisamos, meu Senhor, ter o discernimento espiritual. Eu ouvi falar de uma série que está na Netflix,
chama O 100. Eu fiz questão de assistir, porque foi falado sobre essa série. O 100. Alguém já assistiu aí O 100? Irmão lá assistiu O 100. Também. Conselho, assiste não. Mas eu fui ver, porque foi falado e tal. Chegou um determinado ponto que eu falei, não vou continuar vendo, porque até aqui já deu. Uma nave no céu, que é chamada de a Arca. A Arca. Né? E está lá o povo, várias pessoas. E tem a terra. Aqui na terra tem pessoas que habitam na terra. E o povo dessa arca era conhecido como o povo do céu. E esse povo do céu, eles começam a planejar como habitar a terra, como conquistar a terra. E eles acabam realmente vindo para a terra. Só que quando eles vêm para a terra, começam guerras. Muitas mortes, muitas coisas ruins começam a acontecer. A líder desse povo, que é chamado de o povo do céu, que é a referência para todos eles ali, e é uma referência, ela é uma referência não somente para o povo da arca que veio do céu, mas ela começa a ser uma referência também para as pessoas da terra, porque aqui eles fazem aliança com um povo da terra para conquistar uma outra situação. Então ela começa a se tornar uma referência aqui na terra. E essa atriz, ela faz o papel de uma ela tem relação com outras mulheres. Ela começa a ter relação com algo assim mais escondidinho. Mas à medida que vai avançando a série, já começa a aparecer coisas assim mais quentes mesmo. Mas olha bem, o povo do céu, eles são conhecidos por todos na terra. O povo do céu vieram para a terra, e a partir do momento que eles vieram para a terra, começou a ter guerra, morte, atos de depravação sexual. E quem trouxe isso? O povo do céu. Irmãos, se olharmos para uma série como essa assim com os olhos normais, é apenas uma série. Mas o contexto por trás da mensagem ali é algo, meus irmãos, com o propósito de desconstruir famílias, com o propósito de trazer engano para as pessoas, com o propósito de corromper, meus irmãos, a realidade do povo que de fato é o povo do céu. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós, igreja do Senhor, nós não somos cidadãos dessa terra, mas nós somos cidadãos do céu. Mas a mensagem diz que é os cidadãos dos céus que vieram para a terra e trouxeram tudo que não presta. Uma mensagem clara para corromper a identidade do povo do céu, que é o povo de Deus. É eu e você, meus irmãos. Então as novelas, filmes, revistas, etc., estão, meus irmãos, recheadas desses tipos de ensinamentos, que se nós não abrirmos os nossos olhos, vai estar diante da nossa casa, diante dos nossos filhos, como se fosse algo normal. Então a estratégia é essa: corrompa as mídias para influenciar as pessoas. Então elas irão acreditar nisso, e será o modo de vida delas. Ou seja, à medida que elas vão vendo, começa a absorver, aquilo vai começar a se tornar algo normal, e aquilo que é algo normal vai começar a ser o estilo de vida delas. Esse é um dos pontos do plano. E fala também, temos que corromper todos os meios de arte. Exemplo, músicas, teatros, danças. Algum tempo atrás aí, meus irmãos, ainda hoje, né? Tinha aquela dancinha na boquinha da garrafa. Quem lembra dela aí?
problema você lembrar, não, irmão. Mente, lembrança nós temos. E como os pais ficavam, né? As menininhas lá, o dancinha da, como é que é? Boquinha da garrafa, e as criancinhas ali, gente, misericórdia. E os pais, né? Que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. Algumas músicas hoje, meus irmãos, não é? Alguns funks, por exemplo, nada contra o estilo, amém, meus irmãos? Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto, nem do estilo eu não gosto. Mas, principalmente aí, né, alguns funks, com algumas letras, irmão, é difícil até para quem está no mundo ouvir, não é? Que tem um pouco de senso, de bom senso, não é? De caráter, de dignidade. Sim ou não, irmãos? Alguns funks aí que dá nojo de ouvir as letras. 9º ponto. Usem os governos para transformar essas novas mudanças em lei. Por quê? Uma vez que se tornar lei, fica mais difícil alguém mudar essas mudanças que queremos implantar. Então, usem os governos para transformar essas mudanças em lei. 10º e último. Force as igrejas a aceitar e adotar essas mudanças. Porque quando as igrejas aceitar, aí teremos autoridade espiritual para implantar essas mudanças na terra. E Satanás sabe, querido, que a autoridade máxima aqui na terra não é nenhum governo de homem, mas a autoridade máxima aqui na terra é a igreja de Jesus. Porque é uma batalha que primeiramente ela acontece no mundo espiritual. Então agora, querido, o objetivo de Satanás é entrar com a sua ideologia, né, com o seu sistema nas igrejas. E, infelizmente, quantas igrejas têm mundanizado, quantas igrejas têm trazido o mundo com várias situações. Então o projeto é esse. Quando as igrejas aceitar, aí teremos autoridade espiritual para implantar. E aí a pergunta, meus irmãos, vocês acham que essas mudanças foram bem-sucedidas ou fracassadas? Quem acha? Elas foram bem-sucedidas ou foram fracassadas? Todas foram bem-sucedidas no mundo ocidental. Todas foram. E a igreja, infelizmente, está aceitando boa parte dessas mudanças. Infelizmente. E aí nós vamos ver o resultado disso. O porquê que, infelizmente, a igreja tem aceitado isso. Vá comigo em Apocalipse, capítulo 3. Agora, depois a gente conversa, tá bom, irmãos? Senão a gente perde aqui a linha do raciocínio aqui, tá joia? E eu não posso desviar aqui, tá bom? Depois eu te oriento no final. Pode ser? Amém. Porque não perco aqui a linha do raciocínio, tá joia? Mas fica aí, tá? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14 ao 17. Vamos ver a realidade, meus irmãos, do porquê que, infelizmente, isso tem contaminado a igreja. Versículo 14 diz assim, olha: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então aqui, meus irmãos, está o campo preparado para que essas mudanças sejam implementadas e aceitas pela igreja. Por quê? Quando isso vai acontecer? Quando houver frieza no meio do povo de Deus, ou quando houver mornidão no povo de Deus. Porque quando, meus irmãos, a igreja ela é fria, quando a igreja ela é morna, que é pior do que a frieza, então fica assim como que é normal, é cômodo, não é?
A mornidão, no primeiro momento, se você coloca a sua mão, por exemplo, em uma água morna, é agradável ou não é? É agradável, sim ou não? Mas experimenta beber uma água morna. Aí vai ser muito desagradável. Sim ou não? Então, meus irmãos, naquilo que aparentemente é agradável, mas no fundo, é profundamente reprovado por Deus. E que também deve ser profundamente reprovado pela sua igreja. Porque afinal de contas, se nós vivermos a vida de mornidão, então tudo está normal, então tudo está agradável, então tudo está bom do jeito que está. Mas não, meus irmãos, Deus não quer que eu e você sejamos nem frios e nem mornos. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja avivada no poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer que a sua igreja, a sua noiva, seja uma noiva cheia do fogo do Espírito Santo, meus irmãos. Sabe por quê, meu querido? Porque quando a igreja ela é cheia do fogo de Deus, Satanás ele pode até tentar se aproximar, mas ele nem vai conseguir se aproximar. Porque o fogo ele espanta. Mas aquele que está na mornidão, ele entra num processo de soberba, de pensar que eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa nenhuma, ou seja, eu sou autossuficiente, então para que eu preciso de Deus? Então para que eu preciso da igreja? Porque eu preciso que alguém me ensine? Por que eu preciso das bênçãos do Senhor? Porque afinal de contas eu já tenho tudo, estou rico, estou abastado. Mas a Bíblia diz, você na verdade é um infeliz. Você não sabe que você é um infeliz, você está sendo enganado pelo seu próprio coração. Foi seduzido pelo mundo, foi seduzido pelo sistema mundano, foi seduzido por Satanás, foi seduzido por esse sistema, onde de uma forma ou de outra conseguiram colocar na sua mente que é normal o que está acontecendo aí. Ei, meu irmão, não é normal o que está acontecendo no mundo, não é, meu irmão. O mundo jaz no maligno. E nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Mas quando a igreja, ela se torna uma igreja morna, o Senhor ele tem vontade de vomitar, está a ponto de vomitar. E aí entra a soberba do coração. E a pessoa acha, então, quer saber o negócio? Eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Afinal de contas eu tenho dinheiro, eu sou abastado, eu tenho muitas coisas. Mas na verdade ela está vivendo um auto-engano. Ela está vivendo uma vida de infelicidade. E é um miserável, pobre, cego e nu. Só que na verdade ela não se apercebeu dessa realidade, até que essa pessoa vem ter um encontro com Jesus e o Espírito Santo de Deus a convence de que ela realmente está nessa realidade. Miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Infelizmente, meus irmãos, essa tem sido a realidade de muitas igrejas. Agora, meus irmãos, de uma forma muito prática também, vamos ver o resultado disso na humanidade. O resultado de todo esse plano na humanidade. Leve a sua mente agora lá para o ano de 1946. Uma criança com 10 anos de idade. Projete a sua mente para 1956. Uma criança, agora um jovem com 20 anos. Em 1966, um jovem com 30 anos. Em 1969, aconteceu Woodstock, lá nos Estados Unidos. Mais de 400 mil jovens reunidos em uma fazenda, em um show de rock and roll. E a principal ideologia da década de 60 era sexo, drogas e rock and roll. Era a ideologia da década de 60. E ali, como tudo era liberado, muitas crianças nasceram naquela época que não conheceram os seus pais. Consequentemente, essas crianças reproduziram a mesma maldição pela qual elas foram concebidas. Crianças que foram sendo geradas sem conhecer os seus pais. E nunca, meus irmãos, e nunca, em toda a história da humanidade, nasceram crianças que não conhecem os seus pais.
1960 para cá, principalmente. Porque a maldição ela vai sendo passada de geração em geração. A semente do homem plantada na mulher, aquela semente ela é transferida pelo cordão umbilical, e não somente dos nutrientes, mas também a espiritualidade. Por isso a Bíblia fala da maldição hereditária. Os irmãos aprenderam aqui na Clínica da Alma sobre, né, a raiz da hereditariedade, dessa maldição hereditária. Vem da raiz, desde a concepção. E isso é quebrado em Jesus Cristo. Mas então, as crianças vão reproduzindo essa mesma maldição. E nunca em toda a história nasceram crianças que não conhecem os seus pais. E como consequência, meus irmãos, disso também, em toda a história da humanidade, nunca aconteceram tantos casos de violência, assassinatos urbanos e dependência de drogas. Aqui não estou falando de guerras, não, mas assassinatos urbanos, pessoas matando pessoas na rua de qualquer maneira. Nunca houve em toda a história tantos casos de violência como se percebe no nosso tempo. Coisas, por exemplo, que eram abomináveis em 1950, hoje são consideradas totalmente normais. Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já é até lei em muitos países. Aborto já é lei em muitos países. Pornografia já é lei em muitos países. Pornografia está aí à torta e direito. Coisas, meus irmãos, que em 1950 não era nem cogitado. Mas hoje, o tempo vai passando, o plano vai sendo estabelecido, as massas vão comprando essa ideia e sendo seduzidas, enganadas, como isso fosse algo normal. Hoje, coisas que eram abomináveis naquele tempo, hoje já são praticamente assim, consideradas normais. E em muitas sociedades, em muitos casos, são normais. Mas olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. A palavra de Deus já alertava sobre isso, gente. Quando nós estamos aqui, meus irmãos, trabalhando, ministrando sobre cura e restauração de família, entenda, irmãos, existe uma guerra espiritual travada, meus irmãos, no mundo espiritual. E o propósito, meus irmãos, não é outro a não ser tentar matar, roubar e destruir a nossa casa. Mas a nossa família está guardada em Cristo Jesus. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4 diz assim: olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Verso 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, ou seja, a mentiras. Verso 5: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus já vem alertando sobre essas coisas. E qual é a exortação de Deus para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Tu, porém, sê sóbrio, ou seja, seja vigilante, seja atento a todas essas coisas. Porque infelizmente não tem como fugir delas. Não tem como não ver essas coisas, mas tem como nós nos isentarmos dessas coisas. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, amém, meus irmãos? Agora, para concluirmos aqui, meus irmãos, quando nós somos fiéis à palavra de Deus, e Deus tem nos chamado a uma vida de fidelidade, uma vida de santidade, olhe a realidade que nós iremos viver no nome de Jesus. Vá comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. E essas realidades, meus irmãos, que eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa casa,
da autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Versículo 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11: venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7. Há uma guerra espiritual, meus irmãos. E nós devemos nos aperceber dessa realidade. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu no lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Verso 11: pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e nem mesmo em face à morte amaram a própria vida. Ei, irmão, o que realmente tem valor para mim e para você, o que deve ter realmente valor para mim e para você, não é essa vida terrena, mas é a vida eterna, meus irmãos. E Deus, Ele tem promessa para aqueles que perseveram. Os planos de Satanás estão aí, mas maior, meus irmãos, são os planos e os projetos de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a nossa casa, para a nossa família. Capítulo 17, versículo 14 de Apocalipse. Capítulo 17, versículo 14. Pelejarão contra eles o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então Jesus, meus irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus que pelejará contra toda a horta espiritual da maldade, Satanás e seus demônios. Amém? Porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vencerá. E olha que a Bíblia continua dizendo: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Aleluia. Quem são eles aqui? Dão glória a Deus aí. Aleluia. Nós somos este povo. Amém, meus irmãos? Nós pelejamos as guerras do Senhor, porque essas guerras não é nossa, é dele. E nós só venceremos porque Ele já venceu, meus irmãos, há mais de 2000 anos atrás. Ele já venceu, aleluia. Ele já venceu, e aqueles que têm aliança com Ele vencerão também. Tem guerra, tem batalha, tem plano de Satanás, mas maiores são os planos, os projetos de Deus para mim, para você, para nossa casa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Sejamos atentos, sóbrios e vigilantes e fiéis ao Senhor em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Fiquem de pé no seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nenhum plano de Deus, nenhuma arma forjada do inferno contra a nossa casa
prosperará, porque maior é o Senhor que peleja por nós, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Diáconos podem tomar os lugares aqui, a mesa. Ele fecha os seus olhos, quero fazer uma oração com você. Vamos levantar um clamor pela nossa casa neste momento, amém, meus irmãos? E logo depois eu quero fazer uma oração especial com toda a igreja. Você pode, que se você está junto da sua família, dá as mãos aí à sua família. Pai, colocamos, ó Deus, a nossa casa diante do Senhor Jesus. Nós estamos neste mundo, ó Deus, sujeito, meu Pai, a tantas situações deste mundo. Mas a palavra do Senhor diz que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, nós tomamos posse da palavra do Senhor, meu Deus, que diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, será salvo nós e a nossa casa. Por isso, ó Pai, nós deixamos a nossa família, meu Pai, em tuas mãos, Senhor. E pedimos, Espírito Santo de Deus, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, meu Pai, de todos esses planos de Satanás, meu Deus, que tem o propósito de matar, roubar e nos destruir. A palavra do Senhor diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não pode tocar. Aqueles, ó Pai, que têm aliança com o Senhor, a palavra do Senhor está dizendo, ó Pai, que nós também venceremos. Nós venceremos porque o Senhor já venceu por nós, meu Pai. Ó Deus, por isso nós repreendemos todo o plano de Satanás contra a nossa família, em nome de Jesus Cristo. E assim, meu Pai, como a palavra do Senhor nos ensina também, meu Pai, Deus nos dê a compreensão, nos dê um entendimento, meu Pai, para entendermos, ó Pai, o tempo que nós estamos vivendo, meu Pai, nós não venhamos, ó Pai, nos amoldar aos costumes deste mundo. Conforme a palavra do Senhor, Romanos 12, meu Pai, nós venhamos, ó Pai, transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa futura geração, os netos, bisnetos, tataranetos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e quebramos agora na autoridade que é no nome de Jesus Cristo todo laço do passado, todo laço de pecado, meu Pai, ó Deus, toda maldição de hereditariedade, meu Deus, passada, meu Pai, Deus, nós cremos, ó Pai, que em Cristo Jesus tudo isso já foi quebrado lá na cruz do Calvário, porque sobre nós e a nossa casa já não vale mais nenhum mal, nenhum encantamento, porque a nossa família é bendita do Senhor, meu Pai. Deus, eu abençoo cada um dos meus irmãos, cada família aqui representada, meu Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha trazer cura, venha trazer restauração. O Senhor venha trazer, meu Pai, limpeza da mente, limpeza, meu Pai, do coração. O Senhor venha batizar a tua noiva, meu Pai, com o Espírito Santo, com o fogo do Senhor que traz a purificação aos corações. Ó Deus, venha fortalecer, meu Pai, esse casamento, meu Pai. Deus, esse casamento, ó Pai, que está fraco, à beira do divórcio, Deus. Eu repreendemos agora, Pai, todo o demônio do divórcio, todo o demônio da divisão, Pai, em nome de Jesus Cristo, declaramos que venha o amor do Senhor, que venha, meu Deus, a paz do Senhor, que venha a harmonia do Senhor neste casamento, meu Pai, ó Deus, e que os filhos, ó Pai, sejam abençoados através dessa aliança, meu Deus. Pai, nós santificamos a nossa casa, santificamos a nossa família ao Senhor e repreendemos, ó Pai, todo o plano de Satanás contra a nossa casa. Nós declaramos que não irá prosperar em nome de Jesus Cristo. Guarda a nossa casa, guarde a nossa família, guarde os nossos entes queridos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós nos apropriamos da promessa do Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode levantar a sua mão e profeticamente, meu irmão, tomar por fé essa palavra sobre a sua vida, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos dizer juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, para que Satanás possa ouvir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Você e a sua casa são benditas de Deus. Você e a sua casa é a menina dos olhos do Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor para todo sempre, porque sobre a nossa família não vale nenhum mal, nenhum encantamento, porque maior é os planos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Coloque a sua mão na altura do seu coração e feche os seus olhos. Você que está na sua casa também faça isso. Antes de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, participando da Santa Ceia, gostaria que você fizesse, querido, uma autoavaliação da sua vida, como está o seu relacionamento, a sua comunhão com Jesus. Quem
sabe você entrou aqui nessa noite, você que está na sua casa, ainda não tem a certeza da sua salvação. E você entende que você precisa ter um encontro pessoal com Jesus, entende que somente Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história. E de fato, somente Ele pode fazer isso. Quem sabe um dia você andou nos caminhos do Senhor e se afastou. Você entende que você precisa consertar a sua vida com Jesus, retornando para o caminho dele. Então você vai repetir comigo a oração dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e te confesso, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E eu que um dia, Senhor, andei nos seus caminhos, mas eu me afastei. Mas nesta noite eu tomo a decisão de voltar para a casa do meu Pai e viver uma nova história com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Com os olhos fechados, tem alguém aqui que fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Não tem constrangimento nenhum. Eu gostaria que você desse um sinal com uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. E você orou. Isso, glória a Deus. Temos aqui uma pessoa com a sua mão levantada. Tem uma base aqui no meio. A sua mão vai chegar pertinho dele ali. Olha, já está chegando lá. Tem mais alguém, querido? Sem constrangimento nenhum. Amém? Isso, tem lá atrás um jovem ali também. Mais alguém, meu irmão? Olha, agora é você e Deus. Porque você não entrega a sua vida, não é para uma denominação, não é para uma placa, não é para um pastor. É para Jesus. Porque somente Ele pode mudar a sua história. Amém? Quero pedir aos irmãos, as pessoas que levantaram suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vocês vão ser acompanhados. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você aqui na frente. Amém? Se tem mais alguém, queridos, rapidamente. Amém? É você e Deus agora. Você não pode sair daqui sem a certeza da sua salvação. Olha, daqui a pouco nós vamos sair. E lá fora, meu irmão, o mundo nos aguarda. Mas a Bíblia diz que aqui eles são de Deus, o maligno não pode tocar. Somente Jesus nós estamos guardados. Ao sair daqui, meus irmãos, nós precisamos ter essa certeza. Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Chega mais para cá, vocês aqui. Traz, vem cá. Chega aqui, varão. Glória a Deus. Se não tem mais ninguém, Deus abençoe a vida de vocês. Igreja, estenda as mãos para cá. Pai, nós abençoamos a vida, meu Pai, desses dois jovens que aqui estão diante do altar do Senhor, fazendo a mais sábia escolha, meu Pai, que alguém pode fazer. Ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ao estar se reconciliando com o Senhor, meu Pai, ó Deus, todo plano, projeto de Satanás contra essas vidas, ó Deus, já estão sendo quebradas agora na autoridade, que é no nome de Jesus. Porque como igreja, meu Pai, a autoridade do Senhor nessa terra, nós repreendemos todo o plano do adversário, todo o plano do maligno contra essas vidas, a autoridade do nome de Jesus. E oramos, ó Deus, para que a partir deste dia, meu Pai, o Espírito Santo do Senhor encha essas vidas do alto da cabeça até a planta dos seus pés, para que eles sejam homens cheios do Espírito Santo do Senhor, meu Pai, para que eles possam, ó Deus, caminhar de forma triunfante nessa terra, glorificando e exaltando o nome do Senhor através do testemunho de vida. Como igreja, meu Pai, nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os recebemos com alegria, meu Pai, na família de Deus aqui na terra. A palavra do Senhor diz, ó Deus, que é uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E aqui estão, meu Pai, essas duas almas diante do altar do Senhor. E se tem festa no céu, tem festa também aqui na terra por essas duas almas que nós amamos tanto assim como o Senhor, meu Pai. Por isso nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim, queridos. Jesus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém? Conte conosco aí. Vou contar até 3. Aí no 3 vocês vão olhar para trás. A igreja vai receber vocês com uma calorosa salva de palmas, expressando o nosso amor por vocês, no nome de Jesus. Amém? Conte conosco essa caminhada, tá joia? 1, 2, 3. Olhem para trás. Recebe o carinho da igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Parabéns. Acompanhe aqui os irmãos. Vai anotar um minutinho só o nome de vocês. Queridos, neste momento a Santa Ceia vai estar sendo distribuída aqui em Lagoinha, queridos. Somente quem já é batizado participa da ceia do Senhor, amém? Então assim que você receber, você vai tomar em suas mãos, vai sentar em seu lugar e juntos vamos estar em espírito de adoração até que todos recebam